Muito boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma live, né, onde a gente vai falar, né, sobre oportunidades e desafios ao desenvolver, né, aplicações full stack, tá? E, né, nessa live de hoje a gente vai falar, né, sobre por que, né, desenvolver APIs REST ou APIs REST, né, como vocês queiram chamar, tá? Então, a gente vai falar exatamente, né, sobre por que ela é importante, né, quais os motivos que levaram ela a ser tão comum, né, de ser utilizada, tá? Então, se você já trabalhou, né, com desenvolvimento de software, você já deve ter percebido que aparece em tudo quanto é lugar nesse termo, né? E aí a gente vai ver justamente por que isso aconteceu, né? Por que isso, esse estilo, né, de desenvolvimento, essa arquitetura, ela está sendo tão utilizada atualmente. Tá bom? Então, bora lá começar, tá? Então, por que mesmo a gente deve, né, desenvolver, né, APIs REST? Então, antes de surgir, né, de ter toda essa popularidade, né, dessas APIs, né, desse tipo, né, de API, né, então o que geralmente a gente fazia, né? Então, pelo menos, né, era o que eu fazia, né, anteriormente, antes de conhecer, né, esse novo padrão, né? Então, o que eu fazia? A gente desenvolvia, né, aplicações onde o back-end, né, e o front-end eles estavam lá juntos, né, na aplicação, né? Então, a gente tinha, por exemplo, né, se eu fosse utilizar Spring Boot, né, e outros, né, elementos do ecossistema Spring, né? Então, ali eu iria utilizar uma template engine, né, para fazer a parte do front-end, né? Então, o Spring Boot ele deixa lá, né, separadinho uma pasta, né, um diretório, onde ela é chamada de templates, e lá nesse diretório a gente coloca, né, os nossos arquivos HTML, né? Então, toda a estrutura, né, do front-end, né, com HTML, né, CSS, as imagens, né, tudo que a gente utiliza, né, no front-end, JavaScript também, né? E é lá, né, que a gente iria trabalhar, né, o front-end. Então, ou seja, estava tudo, né, dentro da mesma aplicação, tá? E para isso, né, para que a gente conseguisse se comunicar o back, né, com o front-end, a gente utilizava uma template engine que com Java, né, é muito comum, né, você utilizar, por exemplo, Timeleaf, né, mas tem outros, né, mas eu utilizava, né, mais Timeleaf, que é uma forma, né, de você, utilizando o JavaScript, né, a gente consegue, né, dentro das tags, né, do HTML, a gente conseguia, né, acessar, né, os elementos que estavam lá, né, no nosso back-end, tá? Então, de forma, assim, mais simplificada, basicamente, né, é dessa forma que acontece, tá? Só que, né, com a popularidade, né, hoje em dia de aplicativos, né, de várias formas de a gente conseguir se conectar, né, com os sistemas, né, então surgiu esse novo formato, né, de utilizar uma API, né, utilizando esse padrão REST, né, para que a gente através dele a gente consegue se comunicar de uma forma mais simples, né, com essas outras aplicações, seja uma aplicação web, seja um aplicativo, né, mobile, enfim, qualquer que seja a aplicação, seja um usuário, né, seja outra aplicação, tá? Então, é muito mais simples, né, utilizando, né, essas APIs REST, né? Então, por isso que elas, de certa forma, se popularizaram muito hoje em dia, justamente por a gente ter, né, essa grande quantidade, né, de dispositivos que podem, né, se comunicar com os nossos sistemas. Tá? Então, basicamente, né, isso eu acho que é o principal motivo, né, que fez com que, né, essas APIs elas se tornassem tão comuns, né, nesse nosso meio, né, de desenvolvimento de software. Tá? Mas aí o que é uma API? Né? O que é uma API mesmo? Né? Então, de forma simples, né, ela vai especificar uma série de rotinas, de padrões, formas com que outras aplicações, usuários, enfim, consigam, né, acessar nessa aplicação, né, essa API, tá? E a gente consegue utilizar essas funcionalidades. Então, se você já trabalhou com desenvolvimento de software, é muito comum, né, a gente, eu vou usar a API do Facebook, eu vou usar a API do Google para fazer algum tipo de integração, tá? Então, é muito comum a gente ouvir esse termo, né, API. Tá? Então, ele é o conjunto de especificações que com ele a gente consegue, né, seja utilizar alguma funcionalidade, né, alguma feature daquela aplicação, ou a gente conseguir se comunicar com ela
enviar uma requisição, enfim, qualquer que seja esse tipo de comunicação, tá? E o que seria essa outra parte, né, que vem depois, né, que no caso seria o REST, né? Então, o REST nada mais é do que algumas regras, né, que foram especificadas, regras ou constraints ou princípios, qualquer o nome que você queira dar, né, para isso, certo? Que elas, quando seguidas, elas permitem, né, a criação de um projeto, né, com interfaces bem definidas, né? Então, eu já criei conteúdo aqui, né, sobre esses padrões, né, do REST, tá? E ele tem, né, essas especificações, então, se uma API, ela segue, né, esses princípios, então, a gente chama ela de uma API REST, tá? Então, o REST, ele surgiu justamente para ser uma alternativa, né, outro tipo de padrão, né, que era utilizado, que era o SOAP, tá? Então, o REST surgiu justamente nesse contexto, né, para, digamos assim, deixar mais simples, né, essa comunicação, né, entre as aplicações, né, e as APIs, tá? Então, foi mais ou menos nesse contexto, né, que surgiu, né, esse padrão. Vocês vão ver que, de fato, você fazer uma comunicação com a API REST, ela é bem simples, né, porque utiliza, né, o protocolo HTTP, então isso é feito de forma bem simples e bem formatada, né? Vocês vão ver que é bem organizado, e por isso eu acho que se popularizou tanto, tá? E aí, né, como é que funciona de fato, né, uma REST API? Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, mas para quem está no Instagram eu vou explicar, né, exatamente como funciona. Então, vamos supor que a gente tenha o nosso cliente, certo? O nosso cliente, ele vai se comunicar com a nossa API REST, tá aqui no meio, certo? Através do protocolo HTTP. É que eu vou falar um pouquinho dele mais na frente, mas o protocolo HTTP, para quem não sabe, né, ele tem, né, uma série de métodos que a gente consegue, né, enviar requisições, e aí cada método desse ele tem um objetivo específico, né? Então tem o get, post, put, delete, enfim, vários métodos, e com eles a gente consegue se comunicar, né, com essa API, certo? E quando a gente se comunica com essa API, né, provavelmente a gente vai ter lá um banco de dados que vai ter nossos dados, né, armazenados de forma persistente, certo? Então a API, ela faz consultas a esse banco de dados, o banco de dados vai retornar, né, o que aquela API solicitou, e a API, ela vai retornar para o meu cliente, né, um objeto do tipo JSON ou XML, né? Então depende, né, de como foi feita aquela solicitação, tá? Então, basicamente, é dessa forma, né, que funciona, né, uma API REST, tá? Então, esse cliente também, ele pode ser desde uma aplicação web, pode ser um aplicativo, enfim, pode ser qualquer cliente, né, que queira se comunicar, né, com essa REST, uma API REST, desde que ele tenha autorização para isso, tá? Então, caso esse cliente ele tenha, né, essa autorização, ele vai conseguir, né, se comunicar com essa API, tá? Então, vocês podem perceber que tem essa estrutura bem determinada, certo? Então, utilizar uma forma organizada, que é o protocolo HTTP, né? Então, ela é bem específico, então você não vai, né, ter várias formas de se comunicar, não, você vai se comunicar através do protocolo HTTP, certo? E você vai ter um retorno, né, através de uma representação, que pode ser, né, ou por JSON ou por XML, tá? Então, é bem específico, né, e você vai fazer basicamente a comunicação utilizando, né, esses elementos, tá? E aí, né, será dentro desse contexto, né, então a gente vê tanta coisa boa nessas APIs, né, será que ainda vale a pena, né, a gente utilizar, né, aplicações back-end e front-end dentro, né, do mesmo projeto? Então, tudo em computação depende, né, tudo em programação depende de muita coisa, né, depende do contexto que você vai utilizar, depende do projeto. É um projeto bem simples, né, e aí eu não vejo necessidade de criar uma API para tornar pública, para que a gente consiga, né, resolver o problema desse cliente. Então, talvez, né, seja nesse contexto, né, pode ser que não vale a pena a gente construir, né, toda a API só para resolver esse pequeno problema. Ou o cliente ele não tem, né, não tem infraestrutura para a gente colocar essas aplicações separadas, enfim, tem todo um estudo que você precisa fazer, né, para verificar, tá, se vale a pena, né, você fazer a sua aplicação utilizando o back, né, e o front-end juntos ou não, né, ou se você tenha já
a probabilidade, né, de que a sua aplicação ela pode crescer, né, e pode ter que se comunicar com diversos tipos de dispositivos diferentes, então vai ser uma simples aplicação web, né, então aí sim, né, você já pode, né, pensar, né, em construir uma API REST, porque isso é muito comum, né, por isso que essas APIs elas se popularizaram tanto, né, porque a gente hoje em dia, né, é muito comum a gente ver, né, essa diversidade, né, de clientes, né, para trabalhar com a aplicação, né, por isso que elas se popularizaram tanto, tá? Então, quais são as empresas que usam, né? Então, eu botei aqui só uma, né, Google, né? Então, mas todo mundo usa, né, APIs REST, né? Então, desde pequenas empresas a grandes empresas, então é muito comum mesmo, né, você estar trabalhando com esse tipo de arquitetura, tá? E quais são algumas vantagens, né, apesar de já ter dito, né, várias vantagens, né, das APIs REST, né, então, acho que a grande vantagem de utilizar, né, essas APIs é que elas são independentes, né, da plataforma e das linguagens utilizadas, tá? Então, se a gente eu construir, né, minha API, certo? Seja em qualquer linguagem, eu posso desenvolver em Java, em JavaScript, qualquer que seja, né, a linguagem que eu desenvolvi essa API. O front-end, ele independe, né, de qual foi a linguagem que eu fiz aqui na minha API, né, no caso no back-end, tá? Então, no front-end, eu posso utilizar qualquer que seja o framework, eu posso utilizar React, Angular, Vue, né? Então, eu posso utilizar qualquer que seja a tecnologia que eu queira, né, no front-end, e não vai ter problema algum, né? Então, ela é independente de plataforma, né, e das linguagens utilizadas, porque ele utiliza esse mesmo padrão, né, para se comunicar. Então, qualquer que seja, né, a aplicação, o cliente, o front-end, que vá se comunicar com essa API, né, então, ela vai utilizar a mesma estrutura, né, que é o quê? Eu vou enviar requisições HTTP e receber, né, objetos, né, uma representação desse objeto, XML ou JSON, tá? Então, por isso, né, que ela é independente, né, de plataforma ou da linguagem que vai ser utilizada, tá? Além disso, né, ela tem liberdade para testar ambientes diferentes, né? Então, você e a sua equipe, né, podem testar em diversos ambientes diferentes, né, para verificar, né, como é que ela vai se comportar, né? Então, não tem problema algum. Aí, só algumas das vantagens, né, fora, né, a grande vantagem que eu falei lá no início, né, de você conseguir, né, se comunicar, né, com diversos tipos de clientes, tá? E aí, né, a gente falou, né, de vários padrões, que o REST ele tem restrições, fundamentos, né, princípios. Daí, quais são, né, esses princípios? Então, os princípios obrigatórios, né, do REST, né, então, basicamente, são 5, certo? O primeiro, né, que ele precisa ter uma arquitetura cliente-servidor, né, ou seja, ele tem que ter esse tipo de arquitetura onde, né, um cliente vai ter um servidor e ele vai se comunicar com esse servidor, tá? O segundo princípio é que ela tem que ser stateless, então, ou seja, ela não pode armazenar estado da aplicação, tá? E aí, né, é que muita gente pode se perguntar, como assim ela não vai guardar estado da aplicação, né? Então, até já me fizeram uma pergunta, se eu quero fazer o login do usuário, né? Eu não vou armazenar, né, qual é o login do usuário, né? Então, antes, se você não utilizar uma API REST, se você for desenvolver uma aplicação normal, antes a gente utilizava, né, a autenticação através de sessão, né? Então, o usuário fazia o login, né, e ele ficava, né, com aquela sessão, né, e ali eram armazenadas as informações que ele que a aplicação precisava, né, para que o usuário ele utilizasse o sistema, tá? Nas APIs REST isso não acontece, né? Então, geralmente a gente utiliza tokens, né, para fazer esse tipo de autenticação, né? E aí com isso a aplicação ele não vai, né, armazenar, né, essas informações, né? Então, a gente utilizar tokens é muito comum utilizar eles nas APIs REST, tá? Então, um token muito comum que é o JWT, né, o padrão JWT, então ele é muito comum a utilizar, né, APIs REST, tá? O terceiro princípio, né, é cache, né, cache. Então, a minha aplicação, ela tem que usar, né, o máximo possível, né, quando possível, né, de armazenar informações em cache para que ele melhore, né, o desempenho da minha aplicação, tá? Então, isso também é um princípio, né, do REST. O quarto princípio é que ele tem que ter uma interface uniforme, ou seja, ele tem que ter
toda a sua interface é feita de forma uniforme, né? Então, não colocar, né, diversos tipos de padrões, né, nela, então utilizar, né, uma interface uniforme para que o cliente ele se comunique, né, de forma adequada, né, com a minha API, certo? E por fim, ele tem que ser um sistema em camadas, ou seja, eu colocar, né, a estrutura do meu sistema em camadas, né, de forma que cada camada ele tenha, né, suas próprias responsabilidades, né? Então isso facilita bastante, né, quando a gente vai fazer a manutenção, né, desse sistema, tá? Então, basicamente, né, esses são os 5 princípios, né, das APIs REST, tá? Então, ela tem que seguir, né? Além disso, né, tem níveis de maturidade, mas, enfim, a gente não vai, né, não vai entrar muito nesse assunto, né? Mas se você precisar, né, você vai verificar que essas APIs também têm níveis de maturidade que, né, podem ser verificados, tá? Além disso, né, como eu falei, as APIs REST, elas precisam ter representações, né? Qual é a forma que eu vou receber, né, a informação que eu vou buscar dessa API, certo? Então, eu posso ter 2 tipos, na verdade, tem 3, né? Mas acho que o mais utilizado, né, é exatamente o JSON, né? Então, pode ser XML, tem outro que eu agora esqueci, né, o nome, mas o mais utilizado mesmo é o JSON, tá? Então, o que é, para quem não sabe, o que é um objeto JSON? Tá? Então, ele é dessa forma aqui, né, bem simples, aqui é um exemplo que eu coloquei, né? Então, ele vem aqui, inicia com uma chave, né? E aqui dentro, né, a gente vai colocar, né, se for enviar, né, obviamente, né, a gente vai colocar quais são, né, os elementos, os atributos que ele vai enviar, né, ou receber, enfim, depende de qual que seja a requisição, né? Então, aqui, vamos supor que a gente tivesse, né, um objeto tipo funcionário, né? Então, eu teria nome, CPF, telefone e tipo, certo? Então, esses atributos a gente vai sempre colocar, né, aqui entre aspas duplas, né? E depois dos 2 pontos, a gente vai colocar justamente o valor, né, que ele vai representar, né, para esse atributo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente só tem strings, né? Então, a gente coloca, né, também com aspas duplas. E entre esses atributos, a gente sempre precisa colocar, né, essa vírgula, né, para dizer que eu estou passando, né, para o próximo atributo. E no final, né, a gente não coloca essa vírgula. Tá? Então, basicamente, esse é um exemplo, né, de um objeto do tipo JSON, tá? Enfim, ele poderia também, né, ter outro tipo, né, outros tipos de atributos. Então, vamos supor que isso aqui fosse representasse um outro objeto, por exemplo, o endereço, né? E aí, dentro do endereço, ele tivesse outros atributos. Então, enfim, a gente pode fazer toda essa representação, né, através do JSON. Então, ele é um padrão, né, bem simples, né, de entender. Então, ele é muito utilizado, né, quando a gente faz, né, essas requisições com o HTTP, tá? Então, é muito comum, né, você ver esses tipos de objetos, tá? Então, tem um programa, né, que é o Postman, né, acho que é o mais comum, né, que aí é o que eu utilizo também, né, que com ele, a gente consegue fazer essas requisições, né, então a gente pode, eventualmente, testar, né, os endpoints, né, da nossa API, né, utilizando ele, né, então, lá você vai colocar qual é o endpoint, né, que eu vou falar mais ali embaixo o que é, né, e aí lá você também pode colocar, né, tudo que é necessário para fazer essa requisição, né, e ele também mostra, né, o retorno dessas requisições, tá? Então, você pode utilizar ele, né, justamente, né, para fazer esses testes, né, na sua API também, tá? Na sua ou em qualquer que seja, tá? Então, se a API ela estiver pública e você tiver, né, todos os requisitos para acessar essa API, né, então você pode utilizar, né, qualquer que seja esse programa que faça requisições, né, HTTP, como, por exemplo, o Postman, tá? E aí vem falar justamente sobre o protocolo HTTP, né? Então, como eu falei, né, lá no início, a gente tem alguns métodos que a gente pode utilizar, né, para fazer essa comunicação entre a API, né, e o cliente, tá? Independente de qual que seja esse cliente. Um deles é o método GET, né, que assim como a gente faz, né, os métodos GET, né, no nosso código, né, quando a gente está trabalhando, né, com programação orientada a objeto, né, então a gente tem lá os métodos GET, para que eles servem? Né, então, servem para recuperar, né, a informação daquele atributo. É bem parecido, né, com o do protocolo HTTP. Né, então, quando eu faço uma requisição do tipo GET, né, eu estou dizendo que eu quero, né, recuperar uma determinada informação. Eu quero que ela me traga uma informação, tá, essa API, certo? Então, vamos supor que a gente tivesse uma aplicação, né, desse tipo, né, que eu quisesse
buscar, né, qual é o usuário, né, que tivesse o ID 1, por exemplo, tá? E esse usuário fosse esse João que eu representei aqui nesse objeto JSON, tá? Então, aí eu iria colocar o endpoint, né, e iria colocar, né, em determinado momento, né, daquele endpoint, o ID daquele funcionário, né, no caso dessa aplicação, né, e ele ia me retornar, né, através de uma requisição GET, e ele iria me retornar justamente esse objeto aqui, né, que eu coloquei de exemplo. Tá? Isso é só uma ilustração, né, do método GET, tá? O post, né, ele é justamente quando a gente quer enviar, né, algum objeto, ou seja, eu quero armazenar aquele objeto, né, de alguma forma. Então, vamos supor que eu tivesse na minha aplicação, né, uma funcionalidade que fosse para criar, né, um novo funcionário, né, dentro do meu sistema, certo? Então, né, eu poderia utilizar esse método post, né, para, na minha interface, né, no meu front-end, né, eu vou lá, né, e coloco, né, todos os atributos, né, desse funcionário, e quando eu clicar em salvar, né, no front-end, ele vai mandar um post, né, para a minha API, né, para que ela armazene aquele objeto, no caso, daquele funcionário, tá? Um terceiro método seria o método put, né, que ele está responsável, né, justamente por atualizar, né, algum objeto. Tá? Então, vamos supor que eu quisesse, né, atualizar, né, os elementos desse funcionário João que eu representei aqui nesse objeto JSON. Tá? Então, eu iria utilizar esse método put, né, para atualizar alguma informação que seja, né, dentro daquele objeto, mas eu teria que passar na requisição todos os atributos, tá? Então, eu teria que, mesmo que eu só fosse atualizar, né, um daqueles atributos, eu teria que enviar, né, todos os atributos daquele objeto, tá? O patch, né, só passando aqui para vocês verem a diferença, o patch também ele serve para atualizar, né, um determinado elemento, um determinado atributo, mas só que no patch, né, a gente não necessariamente precisa enviar todos os atributos, né, que é daquele objeto, né? Então eu posso também atualizar de forma parcial, né? Então, se eu quiser atualizar só um elemento, né, um atributo, então eu posso utilizar esse método patch para que eu não tenha que atualizar todo o objeto, né, nessa requisição, tá? E por fim o delete, né, que acho que está bem claro, né? Então ele vai excluir, né, ele vai remover algum objeto, né, da minha aplicação, tá? Então vamos supor que nessa minha aplicação de funcionários, né? Então vamos supor que a gente pudesse criar, por exemplo, né, um objeto, né, que fosse relacionado à comissão, né, daquele funcionário. Então, ele fez alguma venda, né, dentro daquele sistema, né, a gente vai salvar aquela venda, mas por algum motivo, né, eu errei, né, qual foi que foi? Aquela comissão ou aquela venda, né, e aí eu precisei excluir, né, do meu sistema aquele objeto que foi criado, né. Então, com o delete, a gente iria justamente remover aquele objeto, né, da minha base, né, no caso, da base da minha API, certo? Então, basicamente, esses são os métodos do protocolo HTTP que são mais utilizados, né, com essas APIs REST, tá? Então, vocês podem ter se perguntado, né, então, eu falei algumas vezes aqui nessa live, esse termo endpoint, né? Então, é muito comum, né, você ver esse termo endpoint. E o que é endpoint? Então, nada mais é do que o endereço que eu vou, né, basicamente, utilizar para acessar algum elemento da minha API, tá? Então, deixa eu colocar aqui só para ficar mais claro, né, de vocês. Pronto, aqui embaixo, né? Então, aqui em requisições que eu coloquei, eu posso fazer uma requisição acessando um desses endpoints. O que seria esse endpoint? Se eu tiver a minha API, né, dentro do meu localhost, né, por exemplo, na minha máquina local, né, qual seria o endpoint, né, para eu acessar um funcionário, né, daquela minha aplicação lá em cima, que vai estar trabalhando com um funcionário, né, da minha empresa, por exemplo, tá? Então, eu poderia acessar esse endpoint aqui, localhost, né, 2.80.80, né, que é a porta que eu vou estar acessando a minha API, /funcionário/, certo? Então, nesse endpoint aqui, se eu acessar, seja através, né, de uma aplicação, né, front-end, ou seja, através do Postman mesmo, né, se eu acessar esse endpoint, né, aqui na minha máquina local, eu vou conseguir, né, acessar todos os funcionários que estão armazenados na minha API,
tá? Então, isso eu estou dizendo que vou conseguir acessar todos os funcionários, porque na minha aplicação eu fui lá e disse que esse endpoint, ou seja, esse caminho que eu coloquei, né, para a minha API, ele vai mostrar todos os funcionários, tá? Então, não é porque ele sempre vai fazer isso, não, é porque na minha API, né, geralmente quando a gente, depois, né, de colocar qual é aquele objeto, né, que eu vou, aquela entidade que eu vou estar trabalhando, né, então se eu não coloco nada, né, depois dela, ou seja, só coloco como se fosse o diretório, né, raiz dele, né, então eu vou basicamente mostrar, né, aqueles elementos, tá? Mas você poderia colocar qualquer que seja o endpoint, né, poder botar todos os funcionários pronto, né, então, enfim, você que vai definir, né, qual é que é o endpoint e o que é que ele vai fazer, de fato, na sua API, tá? Outro exemplo, né, de uma requisição, né, outro exemplo de um endpoint que eu poderia acessar, né, através de uma requisição do tipo GET, tá? Então, essa daqui de cima também seria do tipo GET, porque eu vou precisar, né, que ele me retorne todos os funcionários, né, que estão armazenados, né, nessa aplicação, tá? Então, essa segunda, né, basicamente seria eu enviando, né, qual é o ID, certo, do funcionário, tá? E aí ele me retornar todas as informações dele, tá? Então, aqui, depois desse barra, né, aqui a gente representa o ID, né, então a requisição seria justamente eu colocar depois do barra qual é o ID desse funcionário, né, então vamos supor que fosse, daquele caso de João, fosse 2, né, então se eu acessar esse endpoint, né, se eu fizer essa requisição aqui, né, no Postman, né, então ele vai me retornar justamente, né, qual é esse usuário, né, então quais são as informações, né, daquele usuário, tá? Então, né, além disso, né, depois que eu faço uma requisição, vocês devem ter percebido que a gente tem um retorno, né, se for independente, né, de qual que seja o método que eu vou utilizar, se é get, se é put, se é post, enfim, qualquer que seja, quando você faz a requisição, né, o protocolo HTTP ele vai me retornar uma resposta, certo? Então, ele vai me dizer alguma coisa para que eu saiba o que aconteceu naquela requisição, né? Mesmo que ele não seja um método que vai me retornar algum elemento, né, como, por exemplo, o get, né, ele vai me retornar algum objeto, né, do tipo JSON, né, por exemplo, mas ele vai ter que me dizer alguma coisa para mim saber qual foi o status daquela requisição, tá? Então, quando você utilizar o Postman ou dentro da sua aplicação mesmo, você vai precisar retornar, né, qual foi o retorno, né, daquela requisição, né? Então, lá nas especificações, né, do protocolo HTTP, a gente tem diversos tipos de retorno, né? Então, o mais famoso, né, é o 404, né? Então, quem é que nunca tentou acessar um site, né, na internet, e aí apareceu aquela página, né, de erro e o número 404, né? Então, acho que todo mundo, alguma vez na vida, né, já fez isso, né? Então, botou o endereço do site errado, ou o site estava fora do ar, né, e aí ele mostrou aquela página 404, tá? Então, a mesma coisa acontece se a gente tentar, né, acessar, né, um endpoint, né, e fazer aquela requisição e ele não tá, né, não existir, né, ou alguma coisa do tipo, tá? Além do 404, tem muitos tipos de retorno, né? Então, tem lá, se você procurar, né, tem inúmeros tipos de retorno, né? Cada um tem seu objetivo específico, certo? Então, caso você queira, né, verificar, né, exatamente qual é o que você precisa, né, para aquele seu tipo de requisição, né? Então, aí você dá uma estudada melhor em todos esses tipos de retorno para que ele retorne, de fato, qual é digamos assim, a resposta adequada, né, para aquela requisição, né, para aquilo que aconteceu. Né? Então, por exemplo, se a gente for, né, se a gente fosse enviar, né, um objeto, né, então salvar um determinado elemento, né, e aí, né, vamos supor que caso aconteça tudo certo, né, então ele vai precisar me dar um retorno, né, positivo, né, então geralmente, né, os retornos positivos, eles são da família, digamos, do 200, né, então tem vários tipos de 200, 201, 2, 3, né, então cada um tem basicamente seu objetivo específico, né? Então não tem como saber assim de cabeça, né? Até porque minha memória não é lá essas coisas também. Mas sempre é bom, né, dar uma olhadinha nesses números que eles vão ter um retorno específico,
tá? Então, o mais comum, né, de erro não encontrado, na verdade, é o 404, mas na família do 400 também tem vários tipos que são relacionados com problemas também, certo? Então, só para vocês entenderem que tem, né, não é simplesmente, eu vou usar, né, se der tudo certo, eu vou usar 201, por exemplo, e pronto. Né? Sempre que der certo, eu vou usar 201, não. Né? Então, sempre procure utilizar, né, o retorno mais adequado para aquela resposta da requisição que você está, né, utilizando. Tá? Então, você fazer esse tratamento, né, dentro da sua API, tá? E aqui, né, só para ilustrar, né, só para a gente ter um gostinho, né, de como seria, né, um controller de uma API REST. Né? Então, esse código eu já falei, né, eu expliquei um pouquinho melhor em outro vídeo, né, que está aqui no canal, né, e no Instagram também, e no Facebook, tá? Mas só para a gente ver, né, como ficaria para a gente definir, né, um controller REST, né, utilizando Spring, tá? Então, basicamente, né, a gente tem uma classe aqui, né, uma cliente controller, né, então poderia ser qualquer que seja, poderia ser funcionário, né, por exemplo, aquele exemplo que eu falei, né, para vocês lá no início, certo? E aqui em Request Mapping, eu vou justamente dizer, né, qual é digamos assim, o termo que eu vou utilizar para qualquer que seja a requisição dentro desse controle. Então, nesse caso, eu utilizei o cliente, ou seja, toda requisição que vier, né, barra cliente, barra alguma coisa, né, então ele vai estar dentro desse controller. É basicamente isso que eu estou dizendo. Então, qualquer que seja o endpoint que eu vá acessar dentro desse controller, eu não vou precisar sempre estar colocando em cima cliente barra alguma coisa. Cliente barra alguma coisa. Não vou precisar, né? Então, basicamente, eu só vou precisar colocar, né, aqui em cima, acima do método, né, essa anotação request map, e eu vou colocar justamente o complemento. Eu não vou precisar colocar cliente barra alguma coisa. Claro que você poderia fazer, né, tá repetindo, né, esse termo que você colocou, que eu coloquei aqui em cima da classe, em cada um dos métodos, né, mas dessa forma é muito mais simples, né, você fazer do que você está repetindo em cada método, tá? E aí, aqui aqui basicamente a gente tem dois métodos, que é aqueles dois endpoints que eu falei, né, lá no início, ou seja, um para mostrar todos os clientes ou funcionários, enfim, independente, nesse caso aqui é cliente, e um outro que seria para ele me mostrar qual é o cliente, né, que tem esse ID específico, tá? Então, ou seja, se eu utilizar esse endpoint cliente barra, certo? Então, localhost 8080, dois pontos barra cliente barra, né? Então, ele vai utilizar o método get, certo? E para isso, qual seria o código, né, que eu ia precisar utilizar? Então, aqui eu estou utilizando o Spring Data JPA, né? Então, eu só preciso retornar, né, a minha lista, né, de clientes, ou seja, encontre todos os clientes que estão na minha base de dados. E ele vai retornar, né, uma lista, né, de clientes. Tá? Basicamente é isso. E aí ele vai retornar lá, né, os objetos JSON de cada cliente, né, que está armazenado na minha base de dados, certo? E esse outro método, né, que ele vai, né, justamente me retornar apenas um cliente, ou seja, o cliente que tem esse ID específico, tá? Então, aqui é justamente onde eu vou especificar qual é o endereço, né, no caso o endpoint, então barra, né, e aqui entre as chaves eu vou colocar o ID, né, então ele vai representar aqui como se fosse o atributo ID, né, e aí só que quando eu for acessar, né, obviamente eu não vou colocar esse termo ID com essas chaves, eu vou colocar apenas o número, né, aqui serve só para a aplicação entender, né, que aqui vai vir, né, um parâmetro, tá? E, mais uma vez, ele vai utilizar o método get do HTTP, tá? E aqui a gente justamente faz, né, vai procurar, né, na base de dados quem é esse cliente que tem esse ID específico que foi, né, enviado na requisição, né, e aqui eu estou fazendo o tratamento da resposta, né, justamente como eu falei. Então, se a gente encontrar esse cliente, ele vai retornar, né, uma resposta do HTTP, do status HTTP ok, tá? Então, ele vai retornar essa resposta, e se eu não encontrar, né, se a minha aplicação não encontrar esse cliente, ele vai retornar o status not found, ou seja, não encontrado, tá? Então, só para vocês verem como facilmente a gente pode, né, claro que a gente está abstraindo, né,
as classes de entidade, de repositório, né, enfim. Mas, de forma bem simples, a gente já consegue, né, especificar alguns, né, nesse caso, 2 endpoints de uma API REST utilizando o Spring. Tá? Outro fator, né, que eu esqueci de falar, é que a minha classe ela tem que estar com essa anotação, né, REST Controller, para que o Spring entenda, né, que esse controller é do tipo REST, tá? Então, basicamente é isso, né? Então, para vocês verem como a importância de a gente entender, né, o que é né, uma API REST, né? Então, que a possibilidade que ela nos traz, né, desse tipo de padrão nos traz de desenvolver aplicações que podem se comunicar, né, com clientes, com diversos tipos de clientes, de forma muito simples, né, e sem a gente precisar, né, se preocupar, né, com qual é a arquitetura da outra aplicação, qual a linguagem, enfim, qualquer que seja o tipo, né, de desenvolvimento que foi feito nas outras aplicações, a gente consegue se comunicar, né, com essa API de forma muito simples e obter, né, esse retorno, né, utilizando essas representações JSON, tá? Então, né, para vocês verem, né, como é importante entender, certo? Não quer dizer que, eu aprendi REST e só vou largar tudo que todos os outros, ou qualquer que seja a arquitetura que eu estava utilizando antes, né? Então, não necessariamente, né? Pode ser que você encontre, né, alguma situação que não necessariamente seja mais adequado desenvolver, né, uma API REST, tá? Inclusive, né, tem diversos outros padrões, né, que estão surgindo, né, como, por exemplo, com GraphQL e outros tipos, né, de padrões, mas aí cada um, né, tem seu contexto, né, então seu objetivo, né, então você, né, que tem que analisar qual é a melhor situação, né, em cada situação, né, qual é a melhor opção que você pode utilizar para aquela aplicação, né, analisando os requisitos, né, a estrutura que você tem para desenvolver essa aplicação. Tá bom, pessoal? Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido de forma muito clara, né? Quando a gente pode utilizar, a importância de utilizar, né? E quando utilizar essas APIs REST, tá? Então, é isso. A gente se vê amanhã na nossa última, né, live, né? Que eu vou fazer durante esse mês, né, de janeiro. Então, a gente tem a nossa última live amanhã, né? Então eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, né, aqui, e a gente se vê amanhã, tá bom, pessoal? Até mais e boa noite.